Olá, meu nome é Carol e com um bom atraso vamos finalmente falar das minhas leituras do mês de março. Mas antes, se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se ainda não for inscrito, bora logo se inscrever nesse canal, ative o sininho para receber as atualizações e já deixa a sua curtida para ajudar na divulgação desse vídeo. E as minhas redes sociais vão aparecer aqui na tela e lá na descrição para a gente poder socializar. Eu acho que nunca li tanto na vida como eu li esse mês de março. E assim, eu vi muita gente que não estava conseguindo ler porque estava muito ansioso. Eu acho que eu fiz o contrário, porque eu me refugiei nos livros por causa da ansiedade. Era tanta notícia ruim, sabe? Que mal chegava no fim do dia e eu tava com a cabeça cheia já, e daí eu só queria espairecer. Só que nem de longe foram livros que eu tinha me programado para ler. Esses livros são os livros, digamos, pré-pandemia, que esses estão ainda parados, sabe? Eu nem consigo tocar neles. Então, se antes eu tinha ressaca literária seletiva, agora eu tenho uma ressaca literária pandêmica ou quarentênica. Enfim, nesse mês foram 24 livros no total. E 6 livros físicos e 18 e-books. E como foram muitos livros, eu não vou falar muito de todos eles, porque senão o vídeo vai virar um filme, né? De qualquer forma, os links dos livros mencionados vão estar lá na descrição, então você pode ler a sinopse deles se bater a curiosidade. E claro, você pode comprar os livros com esses links de compra e vai estar ajudando o canal. Então pega a sua pipoca, se aconchega aí no seu sofá e bora ali para os livros que eu li. Então, começando, eu li um livro da Tag Inéditos, que comecei em fevereiro e terminei no início de março, que foi o Escola de Contos Eróticos para Viúvas, da Balicor Jassual, que tem tradução da Flávia Souto Maior e é pela editora Planeta, com a Tag Inéditos. Aqui fala da Nick, que é uma moça descendente de indianos e que mora em Londres, e ela encontra um emprego de professora de escrita criativa num centro comunitário dentro de um templo hindu. Aí, chegando lá, ela descobre que, na verdade, ela vai ter que ensinar mulheres viúvas a ler e escrever em inglês, porque, com exceção de uma, todas elas são analfabetas. E, claro, a Nick nunca deu esse tipo de aula, né? Aí, por causa de um mal-entendido com um livro que a Nick comprou para a irmã, as mulheres começam a ditar histórias mais sensuais para aquela mulher que sabe escrever. E a Nick acaba se vendo obrigada a deixar essas mulheres fazerem isso, porque no fim das contas elas não querem, na verdade, aprender a ler e escrever. Elas querem passar o tempo. O livro é ótimo, tem passagens muito engraçadas, claro que tem as passagens eróticas dos contos das mulheres, mas eu me emocionei bastante com ele. Por conta do título, pode não parecer, mas ele aborda muitas questões importantes. Já deixo aqui minha forte indicação, então fica de olho para quando esse livro sair para vender nas livrarias. Eu vou deixar na descrição o link para o e-book dele em inglês. Ele foi um dos livros do clube do livro da Reese Witherspoon, que sempre provoca hype, né? Aí eu também li Um Caminho para a Liberdade, da Jojo Moyes, que tem tradução de um grupo, né, da Ana Rodrigues, da Catarina Pinheiro, Júlia Sobral Campos e Maria Carmelita Dias, e é da editora Intrínseca. Esse livro é um romance histórico, se passa nos Estados Unidos, mais precisamente no estado do Kentucky, ali pela metade dos anos 30, e fala de bibliotecárias que levavam livros a áreas remotas do estado usando cavalos. E a história se concentra em duas dessas mulheres. Uma que é independente, já não tem mais família, é mal vista pela cidade, e outra que veio da Inglaterra quando se casou com um norte-americano. Foi uma experiência de leitura tão maravilhosa que eu li esse livro em um dia, porque eu simplesmente não conseguia parar de ler. Eu tô indicando esse livro para todo mundo. É um livro 5 estrelas, favoritado, tá nos favoritos da vida. Aí li a HQ Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson, com tradução
do Andrzej Czarnobay, que é da editora Seguinte. É uma HQ engraçadíssima que eu conheci por meio das redes sociais. Eu via sempre tirinhas dessa autora no Twitter. Fala sobre o que é se tornar adulto. E eu acho difícil alguém que já é adulto não se identificar com isso. Eu ria sozinha e depois ria de mim mesma rindo. Olha, eu indico pra caramba essa HQ. É uma leitura que você faz assim rapidinho e se diverte muito. Aí eu li mais um da série Os Bridgertons, da Julia Quinn. Dessa vez foi Os Segredos de Colin Bridgerton. Aqui tem tradução da Cláudia Guimarães e é pela editora Arqueiro. Aqui temos a construção da relação da Penelope Featherington e do Colin Bridgerton. Ela sempre foi apaixonada por ele e sempre foi tida como sem graça pela sociedade, por isso nunca chamou a atenção de ninguém, muito menos dele, que ele só via ela como melhor amiga da irmã. Mas aí ele volta depois de passar muito tempo viajando e dá de cara com uma Penélope diferente, assim. E ele começa a prestar atenção nela. Eu já tinha meio que adivinhado qual era o segredo da mocinha antes de ler o livro, mas mesmo assim não perdeu a graça, porque o segredo ele é revelado antes da metade da história. Eu adorei ler esse livro porque ele tem a história de dois personagens que eu gosto muito, e o Colin sempre foi muito cativante. Aí eu li o maravilhoso Recursão do Blake Crouch. Ele tem tradução da Sheila Lousada e é pela editora Intrínseca. Aqui nós temos duas linhas do tempo. Uma se passa em 2019 e a outra em 2007, se eu não me engano. Aí o livro vai alternando esses dois períodos na história. E fala de uma doença que está assolando a cidade, que é a síndrome da falsa memória. A pessoa ela tem lembranças vívidas de coisas que nunca viveu. Essa foi a leitura que mais me surpreendeu esse ano. Eu não estava muito afim de ler esse livro, mas como foi num clube do livro, aí li, né? E olha, só consigo dizer que a sensação que dá é de explodir a cabeça. Se você quer se arriscar com algo diferente, vai fundo. No início tem coisas que parece que não dá para entender, mas à medida que a história avança, tudo vai fazendo sentido. Você vai me ouvir falar muito desse livro esse ano. Aí o último físico que li foi esse mangá, O Último Voo das Borboletas, da Kanta Kahama, que tem tradução da Drika Sada, eu acho que é isso, e é da editora Pipoca e Nanquim. Esse foi meu primeiro mangá, e eu aprendi a ler ele na tentativa e erro, porque eu não sabia como é que era ler um mangá. Bom, ele se passa no Japão do século XIX e fala da relação de uma cortesã de luxo e um médico estrangeiro. E dos segredos que essa cortesã guarda. Deixa eu mostrar mais pro início, porque, né, para não dar spoiler. Não é uma história linear, é tudo contado em capítulos separados, como se passassem vários dias ou semanas entre cada história, né? Mas é a mesma história. Acho que dá para entender. Tem uma arte linda e é uma boa pedida para quem não conhece esse mundo dos mangás, para quem quer iniciar. Eu gostei bastante dele e já comprei outros mangás porque, né, eu achei legal isso. Então que dos 18 e-books que li, todos foram de romances. São daquelas leituras que eu faço antes de dormir, sabe? Bem levinhas. Falando assim, parece que não dormi em março, né? Começando com Apenas Amigos, da dupla Christina Lauren, com tradução da Cristina Lazaites e pela editora Universo dos Livros. Aqui temos a Holland, que ela é muito apaixonada por um cara que toca violão no metrô. Aí, um dia, ele salva ela de um ataque. E para agradecer, ela apresenta ele para um diretor de musicais da Broadway. E como ele é muito talentoso, ele acaba sendo escalado para um musical. Só que ele é estrangeiro e o visto dele expirou. E a Holland, ela se oferece para casar com ele. E a história apresenta uma daquelas relações que tem momentos fofos e tensões que dá vontade de chorar, sabe? Eu gostei bastante porque ele é bem fluido e bem leve. Aí também li Cretino Abusado, da Penelope Ward e da Vicky Eland, com tradução da Andréa Barbosa pela editora Planeta do Brasil. Aqui temos a Aubrey. Ela foi traída e resolveu deixar tudo para trás. Ela aceitou um emprego na Califórnia,
tacou as coisas dela tudo dentro do carro e se mandou pra lá. Aí, uma parada da estrada, ela conhece o Chance, que tava viajando de moto. A moto dele quebrou e ele pediu ajuda pra Aubrey. E claro que por algum motivo a Aubrey vai dar carona pra ele. Os livros dessa dupla de autores são sempre bons e a personagem da cabra é impagável. Aí eu li a série Os Números do Amor, da Sarah MacLean. Todos têm tradução da Fabiana Colasanti e é pela editora Arqueiro. O primeiro é o 9 Regras a Ignorar Antes de Se Apaixonar. Aqui temos a Callie, que sempre fez exatamente tudo o que se espera de uma dama. Agora ela tá com 28 anos e sem perspectivas de casamento. Aí ela começa a pensar, já passei da idade de procurar um príncipe encantado, nunca fui uma beldade e minha reputação não faz a menor diferença. Aí ela faz uma lista com 9 regras sociais que ela deseja quebrar. E começando com essas regras, ela acaba criando coragem de pedir ajuda para um dos mais notórios libertinos da cidade, que é o Marquês de Halston. Essa personagem é muito divertida e é um romance bem bacana. Aí o segundo é o 10 formas de fazer um coração se derreter. A Isabel é daquelas mocinhas que perdeu tudo e teve que aprender a se virar. Aonde ela mora, é só ela, o irmão e outras pessoas que ajudam, mas dependem dela ali na casa. Ela é daquelas que monta a cavalo que nem homem, quando mulher não podia fazer isso, conserta telhados e administra a propriedade, tomando cuidado para que não descubram que não tem um homem cuidando dela e do irmão. E quando se vê totalmente sem dinheiro, a Isabel decide que vai vender todas as estátuas de mármore que ela possui. É aí que entra o mocinho. O Lord Nicholas, que é irmão do Marquês de Halston do primeiro livro, ele é um especialista de antiguidades. Ele compra esse tipo de coisa e revende também. E ele é um solteiro convicto. Essa mocinha é super especial, o que acontece na casa dela também é muito bacana e eu gostei bastante desse mocinho também. Para fechar, vem o 11 leis a cumprir na hora de seduzir. Aqui temos a Juliana, que é meia-irmã do Lord Nicholas e do Marquês de Halston. Ela é italiana e já conheceu os irmãos adulta. Como ela não cresceu ali em Londres, ela é bem diferente do que se espera de uma dama. Ela fala o que pensa, não espera a aprovação dos outros e ela é bem impulsiva. E por isso, depois que começa a viver em Londres, é constante motivo de fofocas. Ela até que tá tentando aprender a etiqueta da aristocracia, mas tá difícil. Pior que o mocinho é um cara daquele super snob para quem o título de duque e a reputação são tudo. Eu fiquei na dúvida de qual gosto mais. Todas as mocinhas são excelentes. Talvez eu goste do segundo, por causa da construção da história. Mas fica difícil mesmo. Essa série é muito boa, eu tenho gostado pra caramba dos livros da Sarah MacLean. No top ainda tá o Clube dos Canalhas, mas vale muito a pena essa série. Aí li Codinome Lady V, da Lauren Heath, com tradução de A.C. Reis pela editora Gutenberg. A mocinha, a Minerva, ela decidiu que prefere ser uma solteirona do que ser casada com alguém que só quer saber do dinheiro dela, porque assim, o dote dela é super alto. Só que ser uma solteirona não significa que ela quer morrer virgem, sem conhecer os prazeres da carne, se você me entende. Aí ela vai no Clube Nightingale, que é um clube que permite que mulheres tenham um amante sem manchar a sua reputação. Pra ir lá, ela coloca uma máscara e decide usar o codinome Lady V. Aí na noite que ela vai, quem chega junto dela é o Duque de Ashbury, que é um dos cavalheiros mais cobiçados da sociedade. Depois da noite deles juntos, ele fica doidão por ela. Só que ele não sabe quem ela é, obviamente. Eu gostei bastante dessa leitura, a mocinha é muito legal. Tem um quê de me lembrar do Príncipe Corvo por causa desse clima desse clube. Aí eu descobri que é uma série, nenhuma novidade se tratando em romance de época, né? E agora em abril eu já li os 2 livros restantes, que depois eu vou comentar, claro. Aí eu li mais uma série, o Decadent Duke Society, da Madeleine Hunter, pela editora Charme. Aqui nessa trilogia nós temos a Sociedade dos Duques Decadentes, que é composta por um trio de duques, claro, né? E eles não andam de acordo com o que rege a sociedade londrina. Aí cada livro fala de um duque, né? Aí o primeiro livro, O Duque Mais Perigoso de Londres, que tem tradução da Aline Salles, temos o Adam, que é o Duque de Stratton,
Ele tem uma reputação bem manchada e por isso tinha ido morar em Paris. Mas agora ele tá de volta e tá atrás de uma esposa. Aí tem a Clara, que é a mocinha, né? E a última coisa que a Clara pensa é se casar. Ela é muito independente e tá muito mais interessada em publicar o seu jornal. Como o pai deixou para ela uma herança e uma casa, ela pode se dar ao luxo de viver sem depender de um marido. Isso faz toda a diferença para uma época como aquela e também no jeito dela agir. Essa mocinha é ótima e ele é turrão, né? Então aquela briga de gato e rato é muito divertida esse livro. Aí vem o Duque Devasso, que tem tradução da Luciana Vargas. Aqui o mocinho é o Gabriel e ele é o Duque de Langford. Ele é rico, muito lindo, tem que enfatizar isso, debochado e conhecido em toda a cidade por ser um sedutor irresistível. Até que uma mulher diz não pra ele, mesmo que ela esteja com vontade de dizer sim. A Amanda, ela é secretária de uma dama da sociedade. O emprego de secretária era uma coisa bem diferente para a época. E ela é cheia de segredos. E por causa desses segredos, ela tá resistindo o que pode a esse Duque Devasso. Aí, como o terceiro livro ainda não tinha sido traduzido para o Brasil e eu tava louca para ver o final dessa série, eu fui atrás do livro em inglês, que é o Never Deny a Duke, que é pela editora Zebra. Eu nunca tinha lido um romance de época em inglês e foi uma experiência interessantíssima, porque quando eu comecei a ler os romances de época, eu já tive que me familiarizar com os termos, né, usados nos romances de época. Imagina agora ter que me familiarizar com esses mesmos termos em inglês. Bom, agora temos o último do grupo, que é o Duque de Brentworth, que é conhecido por ser extremamente discreto e muito controlado nas suas atitudes. Nem os seus amigos sabem das coisas que ele faz. Aí aparece a Devina, que é uma escocesa que está reclamando junto ao rei da Inglaterra terras dos seus antepassados que foram entregues ao pai de Brentworth. E o rei ordena que eles tentem resolver o negócio entre eles. E a tensão vai ser grande, porque nenhum dos dois quer dar o braço a torcer. Os 3 livros têm personagens femininas excelentes e as 2 últimas se envolvem de alguma forma com o jornal da Clara. E o mocinho que eu mais gostei foi o do livro Duque Devasso. Eu não conhecia essa autora e gostei bastante da escrita dela. Aí li o último dos Canalhas, que é a continuação do Príncipe dos Canalhas que eu li mês passado. Aqui fala da relação do Vir Mallory, que é o Duque de Ainswood, e da jornalista Lydia Granville. Ele quer se vingar dela porque ela deu um soco nele e ele virou motivo de chacota na sociedade. Esse livro é bem bacana, porque, lógico, ele tem muita relação com o primeiro, e o primeiro também foi muito legal. É aquela história, né? A redenção de um devasso, junto com uma heroína bem forte. Aí eu li 2 livros da Suzanne Enoch, traduzidos pela Thalita Uba, da editora Arlequim. No primeiro, Como se vingar de um cretino, primeiro a gente vê 3 amigas revoltadas com os atos dos homens da sociedade, de como eles são cretinos com as mulheres. Daí elas decidem fazer listas para ensinar homens a tratar melhor as mulheres, para conquistar elas. E como são 3 amigas, cada livro vai falar dessas listas para como ensinar um homem a deixar de ser cretino, digamos. É como se cada amigo tornasse a regeneração de um cretino como uma missão. E nesse primeiro livro, Como se vingar de um cretino, como o título já fala, trata-se mais de uma vingança. A Lady Georgiana, ela quer se vingar do Conde Dare, porque quando eles eram mais novos, ele apostou com os amigos que ele ia seduzir a Lady Georgiana. E agora ela quer conquistar ele pra dar o pé na bunda dele. O legal desse livro é a família do Conde Dare. Claro que, né, tem um romance que é bacana também. No segundo, Como Encantar um Canalha, nós temos a Evelyn. Ela quer porque quer ajudar crianças de um orfanato. Aí ela descobre que quem preside esse orfanato é o Marquês de Saint-Aubin, o conhecido santo, que é um cara conhecidíssimo na sociedade por ser um devasso, por ser um libertino, ele é um cara temido. E por querer ser voluntária no orfanato, ela sabe que não vai conseguir evitar. Esse também é muito bacana, eu acho que os 2 são igualmente legais. Agora em abril foi lançado o 3º dessa série, que é Como Salvar um Herói, e claro, eu não aguentei, já li. Nas leituras de abril eu comento. Aí não resisti e entrei para o mundo dos guerreiros musculosos e cabeludos das terras altas escocesas. Comecei por Seduzida por um Guerreiro Escocês, da Maya Banks.
traduzido por Felipe Vieira pela editora Universo dos Livros. Eu escolhi esse aqui porque eu sempre ouvia falarem dele e confesso que estava curiosa. E gostei. É aquilo de casamento arranjado para selar a paz entre clãs rivais. Mas confesso que gostei mais da sequência dele, que é o mais desejado dos Highlanders. Esse aqui tem tradução do Pedro Monforte. Porque mesmo não conhecendo esse tipo de narrativa, eu achei a história menos óbvia. E como esses dois livros falam de irmãos aí no comando desse clã, parece que tá faltando livro nessa série aí. De qualquer forma, indico para quem gosta desse tipo de tema. E ainda na mesma pegada, li a série dos Irmãos McCabe, da Maya Banks, com tradução da Aline Salles pelo Universo dos Livros. Aí é aquilo, né? Tem o clã, tem os irmãos e o irmão mais velho é quem comanda o clã. E aí vai ter o aparecimento das mocinhas e toda a trama por trás desses romances. Aí os livros são Atraída por um Highlander, Seduzida por um Highlander e Apaixonada por um Highlander. Todos os três são bem legais, mas ainda assim gostei mais do terceiro por ser uma história menos batida. Não que uma história comum seja ruim, mas é que a mocinha do terceiro é bem legal. E a relação dos dois, da mocinha e do mocinho, começou a ser construída no segundo. Então você vê uma relação sendo construída aos poucos. Eu acho que vale a pena bastante ler a série inteira. Então essas foram as minhas leituras. E aí, como foi o seu mês? Foi tranquilo ou a ansiedade te afetou também? Me conta lá nos comentários. Lembra de deixar a sua curtida, que ela é muito importante aqui para o canal. Também lembrando que vou deixar os links de compras dos livros lá na descrição. E claro, comprando por eles, você ajuda muito no crescimento e na manutenção do canal. Obrigada por sua companhia, um grande beijo e até a próxima!